Olá meninas, vai começar o 20 mil palavras. Nós estamos aqui para bater um papo hoje. Quantas palavras você é capaz de falar por dia? Dizem que as mulheres são capazes de falar no mínimo 20 mil palavras por dia contra 7 mil dos homens. Aqui se juntar 20 mais 20 mais 20, gente, não sou boa de conta, mas vai dar bem mais de 20 mil, tá? Então você não precisa parar o que você está fazendo. Se você está aí fazendo sua comida, se você está arrumando sua casa, coloca num volume bem alto e fica com a gente. Se você ficar até o final, você vai ter uma surpresa. Ok? Então fica até o final com a gente que você vai ter uma surpresa, beleza? Então nós vamos falar sobre um assunto hoje muito pertinente às mulheres. Mas as mulheres, vocês vão entender o que eu tô falando, né, meninas? E não que nós sejamos isso, nem que tenhamos que assumir essa identidade. Mas é muito pertinente às mulheres, vocês vão entender o que nós estamos falando, tá? Mas antes de falar sobre esse assunto, que é o Lashon Hara, ok? O que quer dizer isso, será, hein? Eu vou apresentar para vocês as meninas que vão participar hoje com a gente desse bate-papo. Nós temos aqui a pastora Ednélia. A pastora Ednélia é pastora da Nação Fire. A Edilene, que é líder de célula da Nação Fire, viu a piscadinha dela, gente, que ela deu pra vocês, super charmosa. Pastora Rose, que é a pastora da Nação Shekinah. Miriam, né? Pastora Miriam, pastora da Rede Únicas. É a Clésia, que é pastora do Profetizando. Eita glória! É líder de célula da Nação Fire. E a pastora Propícia, que é a pastora da Nação GU, Guerreiras na Unção. Amém? E nós vamos falar nesse vídeo um pouco sobre Lashon Hara. O que será isso, gente? Olha só, Lashon Hara nada mais é que uma expressão judaica que quer dizer fofoca. E o que vocês acham? Ai, que horror, né, gente? Ó, se a gente for explicar bem a origem da palavra, Lashon quer dizer língua e Hara quer dizer mal. Então, tudo que a língua é capaz de falar de mal, tá? E Lashon Hara é uma expressão judaica. Na verdade, não é só uma expressão judaica, é uma lei judaica e é uma lei levada muito a sério em Israel. O Israel leva isso muito a sério e nós vamos comparar com o nosso país aqui, com o Brasil. Se aqui nesse mundo ocidental que nós vivemos, se isso é levado tanto a sério igual lá, e notar quais as bênçãos que eles alcançam obedecendo essa lei e quais as situações que nós passamos às vezes por não obedecer essa lei, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre fofoca, né? Olha só, vamos esclarecer um pouquinho, antes. O que é o Lashon Hara, que é na verdade uma lei judaica? Ela compreende um monte de situações e que é muito grande essa lei, só que nós vamos resumir um pouquinho para vocês. Olha, fofoca, que é o Lashon Hara. É proibido em Israel, na lei judaica, falar negativamente de outra pessoa. É proibido. Os judeus, eles não têm esse costume de falar negativamente de outra pessoa. Pode ser numa situação simples ou numa situação maior. Também é proibido escutar Lashon Hara. Então é proibido você escutar maledicência, escutar. Então se vierem falar mal de alguém para um judeu, ele não escuta Lashon Hara. Se você ouvir, você também não deve acreditar em Lashon Hara. Ou seja, você deve julgar a pessoa sempre de maneira benevolente. Você tem que dar sempre o benefício da dúvida. Mesmo que alguém fale pra você assim, você deixa de ser besta, menino. Todo mundo sabe que isso é verdade, só você que tá aí defendendo, mas não. A lei judaica diz que não, que você não pode dar crédito a isso. Suspeitar, você não deve nem suspeitar que aquilo é verdadeiro. E se você suspeitar algo que, assim, vamos dizer que é algo que está bem óbvio mesmo na cara de todo mundo, que você sabe que é verdade, a pessoa veio falar com você, você não deve espalhar, deve parar em você o Lashon Hara. Você não deve nem, o que é considerado pejorativo em Israel? Até um gesto mal que você faz para outra pessoa é Lashon Hara. Por exemplo, se eu tô aqui com Clézinha, eu olho para Edilene e para pastora Ednélia e falo bem assim, é Lashon Hara, gente. Nem disso nós estamos livres. Nem isso, tá? É proibido citar eventos negativos. Mas eu não falei o nome, mas é proibido em Israel citar eventos negativos que levem a pessoa a deduzir quem é a pessoa. Então você também não pode. Se você ouvir algo que realmente é verdadeiro, né, é Lashon Hara, mas é verdadeiro, você sabe que está na cara de todo mundo que é verdadeiro, e chegar em você, você deve na hora parar aquilo que está sendo dito e você deve procurar um rabino
um sacerdote, e você deve comunicar aquilo que está sendo falado. Ok? Então esse é o Lashon Hara para resumir para vocês qual é o comportamento dessa nação Israel, que é referência para nós, né? Referência de comportamento para nós. E aqui no Brasil, meninas, será que é assim? Será que é assim, meninos, aqui no Brasil? O que vocês acham? Só que não. Não é. Só um pouquinho. É diferente aqui no Brasil? Muito diferente. Como que as pessoas se comportam aqui no Brasil? Vão passando, né, a conversa. Eles não querem nem saber se é verdade. E vão passando. Isso não só pessoalmente, né? Também nas redes sociais, em tudo. Agora deixa eu fazer uma pergunta muito pessoal. Qual de vocês, qual de nós que já se envolveu no Lashon Hara? Quem não tiver pecado. Atira a primeira pedra. Direto ou indiretamente? Gente, graças a Deus que vocês levantaram a mão. Senão, além do pecado da fofoca, vocês tinham que confessar agora o pecado da mentira também. Né? Ainda bem que vocês confessaram. Quem confessa deixa alcançar misericórdia. Por que vocês acham que é diferente aqui no Brasil, gente? Como é que acontece? Bom, eu acredito que aqui nós somos diferentes. Nós vivemos uma cultura diferente, né? Porque o povo Israel olha isso como ética, como moral, como uma coisa que vai denegrir. Então, o nosso pensamento, a nossa cultura enquanto Brasil, até né, dos nossos passados, a gente vê isso como uma coisa inocente, né? Lógico que tem o punho judicial como um punho cultural, né? Então, quando a gente vê e leva isso para o meio jurídico, é visto de forma de punição. Agora, quando tem pessoas, mulheres, que nós falamos muito, mas isso não vem só das mulheres, porque o homem também faz muito isso, né? Então, isso mas é mais mulheres, fala a verdade, mas gente. isso vai passando porque às vezes é uma forma de amizade, uma forma de conquistar o outro, confiança. Então não se vê isso de forma tão que é pecado, que é isso ou aquilo. Então eu acho que é uma cultura que nós vivemos mesmo, que é diferente de Israel, né? Que eles não têm esse olhar cultural. Eu acho que é muito cultural. Né? Não sei se eu penso que é isso e eu vejo que é isso também, porque desde criança você vê lá a menina conversando com a outra coleguinha, ai vem cá que eu vou te contar uma coisa. Então é como se fosse a conversa anima, né? Fala a verdade, gente, a conversa anima quando você vai falar da vida dos outros. Deus me perdoe, mas é assim que acontece. É o tal do disse-me disse, né? Telefone sem fio também. O telefone sem fio é tão cultural que existe até uma brincadeira, né, para simbolizar isso. É realmente. Verdade. Porque em Israel é lei. Isso é lei em Israel. A pessoa pode ser, se alguém processar, a pessoa realmente... Eu acho que existe isso no Brasil também, mas, gente, quase praticamente ninguém leva isso a sério. Porque aqui no Brasil, na verdade, só é crime aquilo que mata, né? E o que a Bíblia diz? Em Tiago 3, que a língua mata, gente, mas a gente não leva isso a sério, né? A gente não leva isso a sério, né? Então, a pastora Propícia falou sobre a questão dos homens e mulheres, né? Quem pratica mais Lashon Hara, gente? Fala a verdade. Eu vejo que é mais as mulheres. Infelizmente. O homem faz, às vezes tem faz melhor que a mulher. Gente, o homem é o seguinte, se ele vai limpar, ele nunca limpa a casa, já repararam? Mas se ele limpa, ele dá aquela geral, cara, geralzão. Mas o homem é assim pra tudo, ele nunca faz aquilo, mas quando ele faz bem feito, né? Na fofoca, não é a mesma coisa? Gente, a criatura não faz fofoca não, mas quando ela vai, mas sabe fazer, tá? Sabe fazer. Pastora Eide, você conhece algum homem fofoqueiro? Conheço. Não posso dizer quem é, mas eu conheço sim. E realmente eles dão mais ênfase, eles têm até mais credibilidade. É verdade. Da uma mulher. Ai, que horror. As pessoas acreditam mais que aquilo é verdade e aí dá uma dimensão bem maior. É verdade. Ô Edilene, olha só, os nossos maridos são cristãos, eles não têm esse perfil, né? Pelo menos o meu não tem, gente. Meu marido, eu tenho medo de acordar um dia de noite e ele ter sido levado ao céu, porque é um homem santo mesmo. E o seu marido, quando você vai falar alguma coisa com ele que aconteceu, algum assunto, mesmo que não seja maldade, como que ele reage? A primeira postura é desacreditando. Sempre fala assim, mas será? O pessoal fala demais.
mais. Não sei o quê. E corta o assunto. Não dá muita confiança não, na verdade, assim. Eu também, assim, a gente conversa muito em casa e a respeito de muitas coisas, né? E muitas coisas que têm acontecido, mas realmente, homem, ele é muito objetivo, né? E se realmente, de fato, não tem uma evidência, perde crédito, né? Perde um pouco a credibilidade. Pastora Rose, por que você acha que a serpente escolheu Eva pra e não escolheu Adão? Por que você acha? Poxa. Por que você acha que escolheu Eva? Por que escolheu Eva? Eu acho que já tinha essa característica, né? Desde lá, de 20 mil palavras. 20 mil. Então, é claro, o diabo já sabia de tudo, né? E a Eva tava sem ninguém pra conversar. Era ela mesmo. Gente, na hora que apareceu alguém, é agora que eu solto essas milhões de palavras que eu tô aqui acumulando. Eu acho que a fofoca começou lá, tá? Foi. Faz sentido. Começou. Clezinha, você já foi alvo de fofoca? Já, infelizmente. Eu acho que quem não... Quem nunca, né? Nunca, né? E realmente é muito... Porque leva, né, para um caminho que você tem que sair atrás e procurando e vendo e para tentar provar. E às vezes é algo tão injusto, né, que às vezes a gente se sente vitimizado mesmo no contexto. E é igual você falou, né, é cultural. Então hoje não tem essa coisa assim de, vou procurar a justiça, né? Você acaba ali procurando mesmo tentar provar que aquilo que realmente foi falado não é o que foi colocado. Verdade. Na hora a gente fala, vou processar, que não sei o quê. Mas depois a gente acaba. A gente acaba largando pra lá. Mas depois não. Mas a gente tem a seguinte reação: a gente acaba inventando outra história daquela pessoa e juntar a fofoca da pessoa e a nossa. Dois lachon rará. A gente no Brasil resolve dessa maneira. Já entra como um senso de justiça. Né? É verdade, um senso de justiça. Autodefesa. Meninas, quando alguém traz uma conversa pra você, qual a reação de vocês? Qual a sua reação, pastora Ed? Olha, não posso... Fala a verdade! Eu não posso mentir. Dependendo da pessoa, eu dou ouvido, sim. Não tem como não dar, gente. Sim. Não me atire pedras. Não tem como não dar. Dependendo da pessoa que chega com a conversa pra você, você vai ouvir. Mas graças a Deus, hoje eu tô tentando melhorar, né? Então eu procuro não passar a conversa pra frente. Dependendo também de quem a gente também fala alguma coisa. Verdade. E a gente, às vezes nem vai com a intenção de que é fofoca. A senhora perguntou a Edilene naquela hora do esposo, e comigo acontece muito. Sempre quando eu vou falar, eu sou muito assim, de dar minha opinião, falar, né? Todas. Então, quando eu vou comentar alguma coisa com meu marido, dependendo do que eu vou comentar, ele já fala assim, amor, pra mim não terminar a frase. Aí Santo eu já homem. sei que já tá na hora de parar. Se os homens da terra tudo sumir, você sabe que Jesus voltou, gente. Agora, olha aqui, você é dono proprietário de salão de beleza, né? Dono proprietário de salão de beleza. Eu acho que tem um lugar que é um agravante, né? Que deve rolar muito esse tipo de conversa. É verdade. Um salão de beleza. É difícil, pastor Ed? É difícil. É difícil manter a ética e é difícil manter a postura também, porque você precisa ouvir, né? Ser imparcial e ficar, né? Não dá pra virar pra cliente e falar, para de falar, lachon rará. Não dá, Eu dá, acho senão que- perca cliente. No caso da Ed, acontece muito também essa questão dos dois lados, né? Às vezes pode acontecer, porque já aconteceu, de repente, com alguma pessoa, de você ouvir uma história que alguém chegou falando e o outro lado também fala, é o mesmo assunto, é a mesma história, mas com outra versão. Então são duas verdades, né? Eu acredito que talvez você já possa ter passado por uma situação parecida. E a gente fica assim, sem saber, né? Tem que manter a postura ali, a neutralidade do assunto, que não é fácil, né? Eu acho que a gravidade da fofoca, é isso que a gente falou, é tentar manter ali, né, escutar e eu acho que vira fofoca, se transforma em fofoca quando você leva isso, né? Igual no caso da Ed do salão. Ela vai escutar de um lado, ela vai escutar de outro e ela vai tentar manter a ética, ela vai tentar manter ali
né, e deixar aquilo ali. Mas quando você passa essas coisas, aí realmente é uma coisa muito séria, né? E se torna uma coisa muito grave. Outra verdade é que a gente fica constrangido também de bloquear a pessoa. É verdade. Né? A gente às vezes dá ouvido e na consciência a gente sabe que está errado por estar participando daquela conversa, porque só de ouvir a gente está participando, né? E a gente fica com receio de pedir a pessoa para parar. É verdade, porque o Espírito Santo avisa a gente que tem alguma coisa de errado, né, gente? E, tipo assim, não dá pra realmente falar e ser tão específico assim com a pessoa. Isso é relação caraca, não sei o quê. A gente passa isso por enjoado. Mas eu creio que, às vezes, a expressão da gente, é aquele vento norte que nós aprendemos, lealdade e deslealdade. Às vezes, a expressão da gente, quando a gente fala quando a pessoa tá falando essas coisas com a gente, a própria expressão que a gente faz, eu acho que já inibe um pouco a pessoa de falar, continuar aquilo ali, né? Na verdade. E será que nós ouvimos os dois lados? Quando uma história vem pra gente, alguém conta alguma coisa de alguém pra gente. Será que a gente procura ouvir os dois lados da questão? Será que a gente vai atrás, procura saber, me falaram isso de você, né? Sim, posso falar? Pode. Se for só a pessoa chegou só pra informar, né? Passar informação, eu vou ouvir, vou ficar quietinha, não vou procurar nada, porque eu não quero saber. É um assunto, né? Agora, se eu ver que é alguma coisa, injustiça, alguma coisa assim, aí a gente acaba, né, um disse-me disse, você pode até ir. Agora, dependendo da situação, é melhor você escutar aquilo ali, já que, igual a Rose falou, às vezes você fica sem graça de falar para a pessoa parar, escutar e deixar, porque eu acredito que é muito complicado esse negócio, principalmente se nós não estivermos envolvidos na história. Sim. Né? Você ir lá, ficar procurando saber o que é, se a pessoa tá certa, se a outra tá certa, eu acho que você vai arrumar mais problema do que se você tivesse só ficar quietinha ali, ouvir e deixar passar, igual a Ed falou. Geralmente a gente só tem essa postura quando o assunto está relacionado com a gente, convivência. Aí sim. Porque às vezes você ouve e não tem a oportunidade de ouvir outra pessoa. Então a gente tem que pedir ao Senhor sabedoria. Porque às vezes você tem que parar, pronto, acabou, pra que eu vou levar? É aquela mensagem das 3 peneiras, né? A gente tem que levar para as 3 peneiras e centrar. Porque tem coisas que realmente você precisa confrontar, porque vai virar uma bola de neve. Porque infelizmente tem pessoas que chegam para você e não param em você. É verdade. Geralmente, mas aí eu falei com a pastora Edinelli, às vezes a pastora Edinelli tá lá bem fazendo o cabelo, porque a escova, né, ela faz esse movimento. Ela concordou. Então, né, não, infelizmente tem pessoas que falam porque quer te informar, né, vamos usar essa informação. Mas pra te deixar atualizada, que age mesmo de má fé. Igual a pastora quando fez a pergunta, quem já fez? Nós já fizemos, mas eu tenho certeza que a maioria fez aqui de forma, quando você fez, já estava envolvido na situação. Mas eu acho que ninguém, quando sai com uma conversa, ninguém acha que está com má intenção. Tem pessoas que falam sem maldade, mas tem pessoas que eu acredito que às vezes falam mesmo que a intenção é essa, né? Mas é igual a Cleisinha estava falando, que às vezes não compensa, né? Não compensa. Por que, pastor, você estava falando? Vocês estavam falando, vocês duas. Assim, que a gente estava falando da questão de você ter o senso de justiça, de querer esclarecer aquela situação, porque talvez de certa forma você sabe que aquela história não é bem assim e você poderia contribuir para esclarecer aquela situação. Só que é outro risco que a gente corre, porque a gente vai, talvez, na melhor das intenções, querer esclarecer a situação e você se passa como fofoqueiro também, e é mal interpretado. E a Bíblia fala que uma palavra dita, ela não volta mais, acabou. Então, antes de tentar ser justiceiro, fazer qualquer coisa, é melhor a gente realmente nos parar, pensar se realmente se vai compensa. valer a pena. E até o rabino, né? Eu queria falar agora. Ainda tem a questão assim, por mais que você não busque a fundo, né, a pessoa te falou, mas aí você começa a ter uma visão negativa da pessoa. É verdade. Então eu acho que essa é a preocupação dos israelitas. De ter um convívio, não ter uma má ideia do outro, né? Muda a nossa percepção da pessoa, o perfil que nós tínhamos da pessoa muda. A gente enxergava aquela pessoa de um jeito e talvez, gente, a pessoa deu algum passo em falso no passado, mas com a gente não, com a gente ela sempre foi uma boa pessoa, ela nos abençoou e tudo. E a gente muda a percepção e passa a ter a percepção de outra pessoa daquela pessoa ali. Aquela pessoa que passou. Né? E para concluir isso aí, vocês estavam falando
falando, você leva a pessoa, às vezes dá mais confusão, gera você, né, aquela questão de ser justiceiro, né? Nós mulheres somos mães, quando a gente gosta de alguém, então, a gente quer ver aquela pessoa defendida. Mas às vezes a pessoa nem quer ser defendida, né, gente? Isso aí, às vezes. Baixa advogado fiel. A gente é mãe, advogada, médica, tudo. Mas o que eu acho que a lei judaica já nos ensina, ela é muito completa. Você vai procurar um rabino, né? Gente, nós tivemos que mudar de cenário porque começou a chuva, glória a Deus pela chuva, né? Nós estávamos falando exatamente isso, que quando há alguma questão que alguém fala alguma coisa pra você, você percebe que é algo que precisa ser resolvido, então não vai querer fazer justiça, não vai procurar ninguém, procura alguém que pode resolver isso, procura um líder, procura um pastor, procura alguém que pode te ajudar a resolver isso, sem essa conversa gerar mais confusão ainda, tá bom? Gente, mas nós vamos falar de outro tópico agora dentro do Lashon Hara, hein? Que é o seguinte, vocês acham que a fofoca, que a maledicência, que o Lashon Hara, ele pode trazer maldição e bloqueio na vida de alguém? Sim. Como vocês acham que isso pode acontecer? Dependendo do que a pessoa for falar e se interferir na vida de outra pessoa, porque às vezes a fofoca, ela tá muito ligada a caráter, né? Então, eu acredito muito na lei da semeadura, né? Então, muitas vezes isso vai surgir por gerações. Quantas vezes a gente sabe de maldições ou que pessoas também foram mortas também por causa disso? Então eu acredito sim. E se os judeus eles já têm essa prática, eles são referência pra gente. Então a gente vê que a vida deles muitas vezes são prósperas, né? A intimidade com Deus se perde também. Então eu acredito que isso vai levar para gerações, maldições, até pessoas deixam de perder amizades, né? Até família também são destruídas por causa disso. Vocês acham, meninas? Sem falar na questão também de, principalmente nós como pais, né? Nós temos uma responsabilidade muito maior, porque dentro de casa nós somos espelho. Então, se os nossos filhos estão crescendo, vendo nós falando da vida dos outros, falando de coisas que não temos certeza, e isso é uma rotina, isso virou uma rotina no âmbito familiar, com certeza essa criança ela vai crescer debaixo dessa maldição e vai levar isso adiante e vai acarretar também coisas, maldição para a vida dela também. Verdade, em determinado momento vai fazer a gente passar vergonha também. Gente, os nossos filhos então, os filhos daqui que estão aqui, né, são pessoas super, né? Mas eu acredito também que pode levar até a morte. Com certeza. Tem gente que tem pavio curto. E a gente já ouviu casos, né? Eu garanto que cada um de nós já ouviu um caso de pessoas que, até em jornalismo a gente pode ver, né? Vai lá tirar satisfação e acaba que encontra alguém com pavio mais curto ainda e gera uma morte. E às vezes, quando você fala de bloqueio, né? A prosperidade ela é algo muito além, né? Assim, às vezes a gente associa prosperidade a dinheiro, né? E ela é além. Eu acho que uma pessoa bem relacionada, uma pessoa que tem amigos, que tem, né, um ciclo de amizade e saudável, né? Essa pessoa ela é próspera. É verdade. E, então eu acho que está muito relacionado a isso. Esse bloqueio, às vezes, quando a pessoa é fofoqueira, ela não tem o prazer de desfrutar disso. Ela não tem o prazer de ter esse tipo de relacionamento, porque as pessoas, ela cai, o descrédito, ela cai no descrédito das pessoas. Talvez pelo fato dela não ser confiável, e aí não ter como confiar em ninguém também. E aí gera nem tempo para ela mesma, né? Gera um bloqueio mesmo. A pessoa não tem não desfruta desse relacionamento, dessa prosperidade relacionada a isso, né? Mas pode gerar também bloqueio na vítima. Né? É verdade, depressão, tem um outro lado, né? Suicídio, isso. É verdade. Pode, assim, ficar isolado dos outros, porque fulano falou isso, fulano não falou confiar aquilo. mais em ninguém. Ninguém, com certeza. Tem os dois então, lados. Acho que é prejudicial tanto para um quanto para o outro. Gente, e nós precisamos realmente quebrar essa questão da fofoca, do Lashon Hara, está relacionada às mulheres, né? Porque na Bíblia, nós reparamos que muitas vezes que a fofoca é citada está relacionada às mulheres. Eva começou com isso, né? Ali não foi nem questão de fofoca, mas foi questão de ouvir. Ela nem falou nada, mas ela ouviu uma conversa e deu crédito. Ouvido, né? Ela emprestou o ouvido e deu crédito, né, gente? Aí tá ali.
Aí depois veio, na Bíblia também tem Miriam, que falou mal de Moisés e ela ficou leprosa. A lepra na Bíblia era usada justamente para uma questão de maldição, para dizer que a pessoa estava amaldiçoada, impura, né? Vocês repararam? Miriam e Arão falaram mal de Moisés, mas você caiu tudo no lombo de Miriam, só ela que ficou leprosa. Nós sabemos que tem muitos estudos teológicos sobre isso, dizendo que Arão não ficou leproso, porque Arão, ele era o sacerdote, né? Então ele tinha uma proteção, ele era um sacerdote, mas nós entendemos também que muito disso, quando nós vemos a Bíblia, quando nós vemos as características das mulheres, gente, nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus. Nós entendemos que as mulheres dão muito mais ênfase às más conversações que corrompem os bons costumes, que a Bíblia diz, né, do que os homens. Aí achei interessante que a Edilene falou, nós somos mães. É verdade? E é exatamente isso. Se as más conversações corrompem os bons costumes e nós somos mães, nós formamos uma geração. Nós ficamos mais em casa com as crianças. Nós, na verdade, independente do filho ser homem ou mulher, nós somos maior referência para eles, não tem jeito. Então nós formamos essa geração. Então nós precisamos quebrar isso na nossa nação. O Brasil, gente, é um dos países, acho que, oh meu Deus, que isso mais acontece. Então, na Bíblia está cheio de exemplo, né? O povo de Israel ficou vagando tanto tempo no deserto, por causa de murmuração, por causa de conversa fiada. Os espias, né, trouxeram uma notícia que muitas versões da Bíblia dizem que aquela notícia era falsa, que era mentira, e encheu o ouvido das pessoas. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa língua mesmo. Gente, olha uma pergunta legal aqui. Qual que você acha que é o perfil de uma pessoa fofoqueira? Porque, tipo assim, você olha uma pessoa fofoqueira, a gente só vê a fofoca, aquela pessoa que realmente tem cara de fofoca. Mas se a gente tirasse a fofoca, qual que seria o perfil de uma pessoa fofoqueira? Falem aí. Comunicativo. Mais o quê? Influenciadora. Curiosa. Mais o quê? Bem informada, né, gente? Tudo isso é o perfil de uma pessoa que é fofoqueira. Se a gente tirasse a fofoca da vida dela, ficaria todas essas coisas boas. O que a gente deduz disso, gente? O que nós deduzimos disso? A fofoca destrói uma pessoa. Destrói. E outra coisa... Ofusca as qualidades. Ofusca as qualidades. E se tirasse a fofoca dessa pessoa? Porque fofoca é um pecado. Se ela se arrependesse, parasse de agir dessa maneira. Igual, por exemplo, você que está nos assistindo. Ai, pastor, eu reconheci que realmente eu tenho esse problema. Mas não se mate, irmã. Não se mate. Nós estamos no período da graça, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você tem esse perfil, não tome esse nome de fofoqueira pra você, tá? Saiba que você é uma pessoa influenciadora, bem informada. E você é uma pessoa simpática, você sabe fazer amigos. Então, o que essa pessoa tem que fazer, gente? Lançar fora. Lançar fora. E usar... Gente, você é um líder de célula em potencial. Uma vivalista. Você é uma vivalista dessa geração. Influenciar, Né, gente? E dessa boca que lança maldição, Deus pode restituir e fazer uma boca que lança o quê? Bênção, né? Boas novas, boas notícias, como o pastor pregou. Vocês acham que é possível isso, gente? Uma pessoa fofoqueira? Deus é capaz de todos os milagres. Então, irmãs, você está nesse perfil. A gente pode tudo, gente. E não pense que você hoje que assumiu isso dentro de você. Agora eu tô vendo como que as pessoas me enxergam. Gente, todo mundo tem sua dificuldade. A sua pode ser que esteja mais exposta que de outra pessoa, mas todo mundo tem um espinho na carne, né, gente? Gente, nós estamos vivendo um período difícil, que é essa questão que tá passando aí da coronavírus, né? E a fofoca nesse período tem sido destruidora, né, gente? Como que isso tem afetado aí a nossa nação, principalmente? Levando temor, né? Mais terror, né? Medo mesmo. Eu conversei com uma amiga essa semana e ela falou assim que ela já estava assim, se sentindo doente mesmo, emocionalmente, por causa de tanta notícia que ela estava ouvindo, assim, e depois ela foi começar a pesquisar para ver, e 80% de tudo aquilo que chegava até ela não era verdade. Então, assim, é destruidor mesmo, né? É uma coisa a gente já está vivendo um tempo difícil, porque esse vírus que está vindo é uma coisa nova. Então, se chega notícia, fake news, chegam muitas notícias ruins, então tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que evitam outras pessoas, então tem pessoas que se isolam.
Então eu penso que nesse momento agora é o momento de comprar, de nós levarmos boas novas, né? Como o pastor pregou a semana passada, coisas verídicas, coisas que realmente são verdades, porque estão inventando, existem pessoas que infelizmente estão usando isso para ganhar dinheiro, inventando remédio que não existe, inventando vacina que não existe. Então assim, nós também, que temos também essa possibilidade de investigar, nós devemos investigar também, ver aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, né? E levar as boas novas para quem não tem tanto acesso como a gente também, né? Gente, o brasileiro é muito criativo, né? Pegou o Lachon Hará, pegou a fofoca e transformou num negócio super chique, fake news. Fake news. Que bom. Sabe que existe muito dinheiro em jogo, né? A cada notícia falsa divulgada, quanto dinheiro essa pessoa que lançou isso, né, acaba tendo retorno financeiro com a destruição emocional, né, de alguém, a destruição dos outros. Eu até levo à morte, porque a pessoa tá ali confinada dentro, só recebendo aquelas informações sozinha. E o que ela pode acontecer? Ela pode entrar em desespero. Porque as pessoas não querem parar. Eu acredito que um dos grandes maus está na questão da pessoa não ter o cuidado, de não querer parar para analisar se aquilo pode ser verdade ou uma inverdade. Então dá trabalho eu buscar a fonte, buscar de repente de onde veio aquilo, se aquilo tem procedência. Então é muito automático encaminhar. Acreditar, encaminhar. E a globalização, né, tá aí, todo mundo se comunica automaticamente. Então é muito fácil disseminar notícias falsas. E as pessoas estão ficando profissionais nisso, gente. Às vezes, contextos até de morte, de luto, as pessoas inventam, fazem áudio chorando, né? Verdade, triste, É né? triste isso, parece engraçado. Mas eu imagino para a família, para as pessoas que estão vivendo aquilo. Não deve ser uma coisa muito legal, né? Pessoal, será que como que é que a gente pode bloquear um fofoqueiro? Como que a gente pode bloquear um fofoqueiro? Como vocês acham? Não tem matéria. Tem, As será? características do livro Lealdade, Já ensina. Nos deu algumas dicas, porque quando a pessoa vem falar, dependendo de como você se posiciona, eu acredito que a pessoa continua. Dependendo do seu olhar, de como a pessoa ela vai sentir o receio. É automático, mas é uma coisa que nós estamos aprendendo, porque cada pessoa tem uma personalidade. Então depende de quem vai te trazer a informação. Então se é uma pessoa que às vezes você tem intimidade, então você tem que falar assim, olha, eu não quero ouvir isso. Então talvez é uma pessoa que está no salão, que é uma cliente, não uma pastora aí, já tem que se posicionar às vezes com gesto, com cara. E a pessoa pode se posicionar também tanto com o livro que dá uma dica, né? Também o livro A Recompensa da Honra também nos dá uma outra dica também. Então às vezes é informação mesmo, porque se a gente não parar, isso já aconteceu muito comigo, de eu não parar e depois quando eu for ver meu nome está envolvido só pelo simples fato de ouvir, que a pastora Rose já falou que se você ouve querendo ou não, você faz parte, né? Você vai... E outra coisa, se a pessoa tem a liberdade de nos falar as coisas, se é uma vez ou outra, gente, tudo bem. Mas se a pessoa sempre tem, desconfia do seu caráter, de nós, gente, eu tô me incluindo. A gente tem que desconfiar de nós mesmos quando uma pessoa vem sempre pra gente contar. Porque se a pessoa vem sempre pra gente contar, é porque alguma coisa, alguma liberdade, ela acha em nós. De ouvido, de dar, que tem ouvido, que dá uma confiança para aquela situação, né, que está acontecendo. Então eu penso que bloquear um fofoqueiro é, primeiro, a nossa expressão, acho que nossa expressão fala muito. E ficar em silêncio também, porque é muito constrangedor a pessoa te contar um negócio e você ficar em silêncio. Nossa, meu marido exercita muito isso comigo. Às vezes eu falo as coisas com ele e ele fica total em silêncio. Poxa, uma história tão legal que eu falei. E ele fica só em silêncio, gente. Eu aprendo muito com ele, tá? Então, quer dizer, talvez é um dia que ele já falou 7.000 palavras dele. Eu ainda tenho, tipo, 15. Mais 15 mil pra falar. Eu só falei 5.000, entendeu? Então, às vezes é isso. É verdade. Gente, vocês acham que a maneira de falar reflete o caráter de uma pessoa? A maneira dela falar? Sim. Né? Então a boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala aquilo que o coração está cheio. A Bíblia diz sobre isso, né? A Bíblia diz em Tiago 3 que a língua é a nossa semeadura. A maneira que nós falamos é aquilo que nós plantamos. Expõe a gente. E uma das nossas últimas perguntas é a seguinte, acho que é a nossa última pergunta. É possível a gente andar com fofoqueiro sem fazer fofoca? É possível, gente. Realmente não. Você acaba com a característica dele, as pessoas acabam totalmente vendo como não tem
E a gente se parece com quem a gente mais anda, né? É A média verdade. das Mais 5 contato. pessoas, né? Você tem mais contato. Então, se eu ando com uma pessoa, eu acabo ficando muito parecida. Então, uma dica aí pra nós: se você anda com fofoqueiros, se você anda com pessoas que têm esse costume, você não vai, a partir de hoje, chegar pra pessoa e falar bem assim: cortei com você, já era, Lashon Hara na sua vida, tô enxergando. Não, mas você pode. Vai acontecer o seguinte: ou você vai começar, olha, eu não gostaria de conversar sobre isso, ou você vai ficar sempre em silêncio, aquela pessoa vai perceber que você perdeu a graça pra ela, né? E vai deixar de fazer esses comentários com você, ou você vai ter mesmo que se afastar de pessoas que tem sempre algum comentário da vida de alguém, ou você vai ter que se afastar realmente das pessoas que tem sempre comentário da vida de alguém, tá bom, menino? Dependendo, a própria pessoa se afasta. A própria. Se for mais interessante, né, dependendo da postura, nunca Perde a não é graça. receptivo com aquela, né, fofoca, então acaba a pessoa mesmo perdendo a graça. Perde a graça daquilo ali. Então, o nosso papel é esse, o nosso papel de mulheres. Então, vou indicar para vocês o livro de Tiago, para vocês lerem, vocês vão amar, vai falar sobre isso, tá? Vou indicar para vocês também uma palavra da pastora Helena Tanuri, que ela fala isso. Eu esqueci o título da pregação, mas ela vai falar sobre essa questão do Lashon Hara. Foi nessa ministração que eu me inspirei pra gente bater esse papo. Ela vai falar que sempre que você ouvir num grupo que você tem mais intimidade, na igreja, né? Você ouvir alguém no grupo, a conversa começou a ir pra um rumo que você sabe que não é legal, todo mundo grita Lashon Hara! E aí bloqueia aquela conversa na hora, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Eu queria que vocês colocassem comentários o que vocês queriam que a gente conversasse, se vocês gostariam também que a gente colocasse outros temas, conversassem com outras pessoas a respeito de assuntos diversos. Deem aí dicas pra nós sobre o que vocês querem que a gente converse. E você que ficou até o final, olha só, tá vendo esse livro aqui? Esse livro é o livro da nossa série Você Mulher. Deixe-me apresentar você, da pastora Thalita Pereira. Gente, vocês que ficaram até agora com a gente, então vocês vão escrever uma frase, a frase mais criativa que você conseguir achar sobre Lashon Hara, ok? Tem que ter a expressão Lashon Hara aí nos comentários. A frase mais criativa vai ganhar esse livro aqui, ó, de presente, tá bom? Se você escrever Lashon Hara errado, você não vai ganhar. Nós vamos aqui, minha filha, mulher também é cultura, tá bom? Então escreva aí a frase mais criativa. Você pode escrever quantas frases você quiser. Se você tem 10 frases aí na sua cabeça, você é criativo, tem esse dom, pode escrever. Não vale fake news, não vale frase dos outros, tá? Copiado, plágio não vale, tá bom? É crime, tá, gente? Então escreva aí uma frase bem criativa sobre Lashon Hara e coloque aí nos comentários, tá bom? Então nós queremos dar tchau, tchau meninas, e até o nosso próximo bate-papo.